possa ter a tua companhia conosco para estudarmos essa lição. Nessa lição nós vamos falar especificamente sobre a conversão de Paulo. E nós temos aqui dois convidados muito queridos, o Edson, que fazia tempo que não vinha, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Viu, Edson? E o Gilson também, que bom que vocês estão aqui. Obrigado. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Nós vamos então pedir a direção de Deus para esse estudo e eu peço que o Edson faça uma oração para nós, por favor. Oremos. Querido Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos porque estamos aqui para recapitularmos o que estudamos durante a semana. Que o teu Santo Espírito esteja entre nós, que aqueles que estarão ouvindo também a tua mensagem nesta manhã sintam o prazer de saber que tu és um Deus criador de todas as coisas, que tu tens o poder de mudar a vida de pessoas. São bênçãos que nós te suplicamos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu acho que a conversão de Paulo, na realidade, quem se converteu foi Saulo, né? Depois foi Paulo. Mas eu acho que é uma das histórias mais bonitas e inspiradoras da Bíblia, né? Que a gente tem aqui. Na semana passada, a gente estava falando um pouquinho sobre o apedrejamento de Estevão e como foi Paulo que ficou com as vestes de Estevão, né? E alguém até comentou aqui que estava com a gente que é como se fosse um rito de passagem, né? Assim como Eliseu ficou com as vestes de Eli, né? E alguma coisa assim. E como ele era uma pessoa sincera, né? Ele era sincero naquilo que fazia. Sim. Ele perseguia os cristãos achando que ele estava fazendo a vontade de Deus, né? E tem um comentário aqui na primeira parte da lição que ele fala assim, ó, as ações anteriores de Paulo ao perseguir a igreja primitiva sempre lhe trariam um profundo senso de indignidade. Ele se arrependia muito daquilo que ele tinha feito, né? Embora ele pudesse dizer com um sentimento de gratidão ainda mais profundo que a graça de Deus não lhe havia sido em vão. Então, realmente, ele sentia pesar daquilo que ele tinha feito, né? E ele achava que, na época, ele estava correto, né, naquilo que ele estava fazendo. E, Gilson, eu queria que você começasse dizendo sobre esse perseguidor da igreja. O que ele fazia? Então, a história de Paulo como um grande apóstolo, depois de sua conversão, logicamente, né? Ela é uma história das mais belas que a Bíblia comenta, e também a escritora Ellen White também comenta muito sobre a vida dele. Então, quem era Paulo, mais ou menos, assim, para termos uma noção, né? Primeiro, ele era Saulo, o perseguidor, né? Que ele era um apóstolo do Sinédrio, não era um apóstolo de Deus. Sim. Mas o que era o Sinédrio? Na realidade, na época, existiam vários lugares onde os judeus se reuniam. E todos esses lugares, em Jerusalém e fora de Jerusalém, eram locais em que eles eram submetidos ao Sinédrio central que ficava em Jerusalém. E quem era Paulo? Era um desses apóstolos do Sinédrio, do sumo sacerdote. Não era um apóstolo de Jesus ainda. Sim. Ele ainda era um apóstolo do Sinédrio, ou seja, cumpria ordens do sumo sacerdote que o mandava para perseguir os cristãos que não cumpriam o que o Sinédrio determinava que eles deveriam cumprir. Paulo era um homem muito culto, tinha estudado com o Gamaliel, que era um dos bem preparados do Sinédrio, e ele achava, como disse a Mônica na introdução, que estava fazendo tudo o que o Sinédrio mandava, e isso era o que Deus queria. Era como se os cristãos assim fossem uns rebeldes que estavam, né, se rebelando contra a igreja, né, assim, Então Paulo, na sua missão, no seu zelo por cumprir o que o Sinédrio pedia para ele, perseguia os cristãos. Exatamente. Era uma tarefa. Era uma tarefa, parecia que era um trabalho não remunerado, não sei, na época talvez,
mas era um trabalho que ele fazia com toda a sua força, com toda a sua vontade, porque achava ele que estava fazendo certo. o que Deus estava pedindo, mas que na realidade estava fazendo o que o Sinédrio estava pedindo, o que um ser humano estava pedindo, o que um sumo sacerdote estava pedindo. E o engraçado é que quando ele ia para essas perseguições, ele fazia o que era necessário realmente para traumatizar toda a população da cidade, das casas, dos lugares e, como no apedrejamento de Estevão, que vimos na semana passada, até a morte. Ele encarcerava os cristãos e até a morte ele às vezes levava. Sim. Não era o executor da morte, mas era o que ordenava que esses cristãos fossem mortos. Sim. Ou seja, ele era um perseguidor ardente por estar cumprindo a sua missão. E nós vamos ver durante a programação dessa semana que precisou acontecer coisas muito importantes para que ele voltasse, então, caísse na real de qual era o verdadeiro trabalho dele, né, Edson? Na realidade, Gilson, para ele, o evangelho era uma pedra de tropeço para os judeus. Porque os discípulos começaram a falar ardentemente de Jesus, ou seja, tinham uma fé e uma convicção do que eles falavam. E quando o pessoal do Sinédrio, os líderes judaicos, perceberam isto, eles começaram a ter inveja. Ao mesmo tempo inveja porque, para eles, os discípulos estavam atrapalhando os planos deles. Era algo diferente. Estava convencendo muitas pessoas e eles estavam ficando para trás. Ou seja, estavam perdendo o cartaz. E perdendo até o poder. O poder, exatamente. O poder de dirigir o povo da maneira com que eles, sumos sacerdotes, achavam que deveria dirigir. Pensando estar fazendo o serviço que Deus tinha mandado a eles. Só que teve uma vez que ele estava numa estrada, né, Edson, em Damasco, e foi o que mudou radicalmente a vida dele. O que aconteceu? Na realidade, Paulo, após, nós já comentamos aí sobre Estevão, né? Quando Estevão foi morto e ele viu tudo o que aconteceu naquele período com Estevão, a morte de Estevão, ele estava presente. E ele voltou para o Sinédrio, conversou com os líderes, e ele começou, dentro dele, a convencer-se de que alguma coisa não estava certo. Porque Estevão foi tão convicto daquilo que ele falava, que ele disse, eu vejo os céus abertos, e assim por diante, ele viu Jesus, e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então, Paulo começou a ficar inquietante com aquilo. Mas, quando ele chegou diante dos seus líderes, ele começou a conversar com eles, contando o que havia acontecido, mas ele não conseguiu convencê-los. Porque, na cabeça dele, ele começou a ter uma desconfiança em si próprio que aquilo não estava correto. Mas eles o convenceram, não, você tem que continuar o seu trabalho, você é uma pessoa muito especial para nós, você vai continuar a sua tarefa de perseguir os cristãos. Esse povo está atrapalhando. E agora, nós temos algo para você. Você vai até Damasco, estão aqui as cartas de autorização para você, você vai lá massacrar os cristãos. E é interessante que a Bíblia diz que, após a morte de Estevão, que Paulo continuou assolando a igreja, prendendo cristãos, perseguindo de todas as maneiras, judiando mesmo dos cristãos, daqueles que pregavam a Jesus. E então ele vai em direção a Damasco, com o objetivo de quê? De perseguir. Só que na sua trajetória de Damasco, quando foi ao meio-dia, eis que eles estavam chegando próximo a Damasco, começaram a contemplar as belezas da cidade, diz que eram as belezas muito lindas, de florestas, muito bonitas. E eles contemplando tudo aquilo. Estamos chegando na cidade. Mas eis que, de repente, uma luz mais forte do que a luz do sol, que era o meio-dia, a luz foi tão forte que Paulo caiu ao chão. E todos ficaram ouvindo uma voz que falava com ele. E é interessante, isso até muitas vezes emociona a gente, porque ele estava numa missão de perseguição, mas quando ele cai ao chão e que ele
ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo. É interessante que ele volta... Por que me persegues? Por que me persegues, né? Mas na cabeça dele, pensando assim, deve ser o meu Deus que está falando alguma coisa comigo. E eis que a voz diz assim, Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que você está fazendo isto? Queridos, é interessante a gente observar que naquele momento houve uma reflexão na vida dele. Ele começou a fazer uma reflexão porque ele viu Jesus, a quem ele estava perseguindo. Sim. Naquele clarão ele viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele caiu em si e reconheceu que a sua atitude, ou seja, o seu zelo, que ele estava como perseguidor, zeloso como perseguidor, e liderado por seus líderes, né, que o orientavam para isto, ele percebeu que ele estava errado. E o mais intrigante que eu notei nessa conversão, que conversão dolorosa. Sim. Que conversão Exatamente. dolorosa que Deus precisou fazer para que essa pessoa fosse um instrumento nas mãos dele dali para frente. Mas veja, a pergunta que me veio à cabeça assim, Deus não poderia ter eliminado Paulo naquele momento? Sim. Sim, poderia. E dizer assim, pronto, eliminei a pessoa que estava perseguindo os meus filhos, os cristãos. Então vou eliminá-lo. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas Deus preferiu o quê? Convertê-lo por saber do seu potencial como um grande líder, como um grande reformador, como um grande apóstolo que poderia atingir quem? Os gentios. Exatamente. Os reis da época. E a nós até hoje, né, Gilson? Porque a maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Exatamente. Né? Então, Deus sabia do potencial dele, né? Exatamente. Deus viu em Paulo, como nós vamos ver na sequência, era um vaso escolhido para ele. Uhum. Então, quando nós observamos muitas pessoas hoje que andam bebendo, andam na sarjeta, perdidos, quando eles encontram Jesus, a vida deles modifica. Sim. Eles se tornam novas pessoas. E Paulo, neste momento de reflexão, ou seja, quando ele caiu, quando ele ficou cego e foi para Damasco, ficou ali 3 dias, ele ficou em oração, em jejum durante 3 dias, por quê? Foi um momento de reconsagração da sua vida. Você deve ter pensado em tudo que ele fez, tudo né? Tudo que ele fez. Sim. E mais interessante também, além de tudo isso, é que apenas Saulo ficou cego. Exatamente. Os outros que estavam com ele não ficaram cegos. Os outros não. E por quê? Porque Deus queria pinçar essa pessoa, dizendo assim, esse vai me servir. Se ele me aceitar, ele vai me servir. Ele poderia ter não aceitado também, mas se ele aceitou, e esse vai ser o meu apóstolo para os gentios, exatamente, para os reis, para os líderes, para o sumo sacerdote, que depois ele enfrentou o sumo sacerdote como ungido de Deus. Quando você mencionou que ele ficou cego, a escritora Ellen White, ela menciona que a luz de Deus foi tão forte sobre os olhos dele, que por essa razão ele ficou cego. Sim. Mas era um momento que ele teria que passar para refletir na sua vida. E durante os 3 dias que ele ficou cego, ele fez uma retrospectiva de todo o seu viver. O que ele havia feito. Foi o encontro que ele teve com Jesus, encontro que ele teve né? com Jesus. Gilson, eu queria que você falasse, quando ainda nesse período que o Edson está falando, ele teve uma visita de Ananias, né? E como deve ter sido difícil para Ananias cumprir a ordem de Deus, né? Ananias era uma pessoa também escolhida por Deus, era um dos líderes da localidade, e onde Saulo foi encaminhado depois da sua visão ter sido removida, e ficou, como disse o Edson, 3 dias na casa de Ananias. Agora pense uma coisa, pense Ananias, quando recebeu a ordem de Deus, a visão de Deus, disse, Ananias, vai vir uma pessoa aí que vai estar cega, você vai cuidar dele. Ele está na rua direita, você vai lá. Você vai lá. Mas quem que é, senhor? É Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso, Senhor, aquele perseguidor. Todo mundo devia ter muito medo dele, né? Porque alguma coisa poderia acontecer. Não, mas espera aí. Mas Ananias fez o quê? Obedeceu. Obedeceu. As instruções de Deus. Recebeu Saulo na sua casa, né? Tipo, aceitou o que Deus tinha dito para ele e depois Deus fez um milagre através de Ananias quando ele colocou as mãos sobre os olhos de Saulo, que daí agora, a partir de agora, ele se tornou Paulo, né? Sim. E a visão de Paulo voltou a acontecer novamente. Mas Ananias, ele teve muita perseverança, ele teve que falar, acho que muito com Deus. Eu também acho. Como nós, às vezes, que Deus coloca uma missão para nós e diz, olha, eu quero que você desbrave tal cidade. Exatamente. Desbrave tal lugar, tal igreja, vá lá naquela igreja, fale isso. E às vezes a gente fica, mas eu, Senhor, Sim. eu vou enfrentar essas pessoas. Mas Deus não diz que você vai sozinho, Deus diz que Ele vai com você. Exatamente. Então, a gente não precisa se preocupar. E aqui Ananias teve a visão de Deus, obedeceu a Deus, e no final Paulo reconheceu que a graça de Deus começava a se manifestar através dele. É verdade. A graça e o poder de Deus começava a se manifestar através dele. E aí, toda a trajetória dele daqui para frente começa a mudar, né, mano? Começa a ter uma nova... Exatamente. Eu queria, inclusive, que o Edson falasse como foi o início desse ministério dele, Edson. Na realidade, quando ele estava em Damasco e Ananias foi visitá-lo, ou seja, para Ananias, como você já mencionou, isso foi um fato muito difícil. Mas quando ele recobrou a visão, Deus disse a ele, agora, Paulo, tem uma tarefa para você. E ele começou o seu ministério pregando em Damasco, falando de Jesus. Mas quando ele chegou diante das pessoas, falando de Jesus, as pessoas, os outros, por exemplo, discípulos, começaram a ficar preocupados. Mas esse sujeito era perseguidor? O que aconteceu com ele? Agora ele está falando de Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, e que ele viu Jesus. Então, Paulo aqui, ele teve que mencionar ardentemente, com convicção, de que ele havia visto Jesus. Ele disse, olha, eu não convivi com Jesus como vocês, mas Jesus apareceu a mim. E me falou, a voz era dele. A voz era dele. E com isto, eu me converti. Então agora eu não sou mais um perseguidor. Vocês não precisam ter medo de mim, porque agora eu estou aqui para pregar o Evangelho. E ele ia agora às sinagogas em Damasco pregar e falar ardentemente, né? Ou seja, e nessa pregação dele, agora ele afirmava para as pessoas que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ao passo que antes ele estava perseguindo, agora ele diz, não, ele realmente é o Filho de Deus, eu estava errado. Então ele começou a mostrar a sua atitude junto ao povo, mas é mencionado também que durante esse período ele clamou muito a Deus, pedindo perdão pelo que ele havia feito. Ele começou a refletir sobre a morte de Estevão, e ele começou a perceber o seguinte, mas por que eu fiz isto? Por que eu deixei isto acontecer? Por que eu permiti isso? Porque eles me incumbiram de uma tarefa e eu estou perseguindo os cristãos, persegui os cristãos, mas eles estavam certos. O errado era eu. Então, até mesmo para os líderes judaicos, quando receberam a notícia de que Paulo agora estava pregando Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, eles ficaram indignados. Indignados, é. Eles não poderiam, não é possível. Ele saiu daqui com uma missão, e agora chega lá, ele mudou, agora ele uniu-se a esse povo. Está ajudando os cristãos. Ele uniu-se aos cristãos. O que está acontecendo com esse homem?
E engraçado, assim, Gilson, depois de um tempo ele volta para Jerusalém, né? Exato. E também tem uma desconfiança muito grande, né, nas atitudes dele, né? Agora, depois que saiu de Damasco, antes dele ir a Jerusalém, Ele foi para a Arábia. ele foi para a Arábia. Exatamente. Ele teve que ir para um lugar deserto, calmo, tranquilo, para meditar, para escutar a voz de Deus, para que Deus dissesse para ele tudo o que ele deveria fazer. Porque esses 3 anos, a Bíblia menciona que 3 anos ele foi para a Arábia. Ficou na Arábia por 3 anos. E às vezes eu e você precisamos ir para um deserto também, né? Para meditar, Para meditar, para Exatamente. escutar a Isso voz mesmo, de Deus, é. né? Para poder entender o que Deus quer para a gente, na missão que Deus tem para a gente. E Paulo, antes de ir para Jerusalém, ele ficou 3 anos na Arábia. E esses 3 anos fez dele uma pessoa muito mais forte, muito mais eloquente na mensagem que ele estava pregando lá já em Damasco, e havia uma certa resistência lá. E aí chega em Jerusalém, os líderes começam a dizer, mas como? A gente mandou a pessoa para pegar os nossos contraventores aqui, os nossos inquisidores aqui do nosso método de religião que nós temos aqui, de judaísmo, e agora ele está a favor deles? A favor deles, pregando a mesma mensagem que eles pregavam. Ou seja, os líderes estavam querendo, até tramavam para que Paulo fosse expulso da cidade, ou até que fosse morto. Exatamente. Porque eles estavam vendo que estavam sendo tirado o poder deles. E com a pregação de Paulo, muitos cristãos, muitas pessoas estavam se convertendo. E aí a Bíblia menciona alguns outros apóstolos que começaram a trabalhar junto. E aqui vem Barnabé, que era um eloquente, falava muito bem a língua grega, e ali existiam muitos gregos também. Então Paulo se associou a Barnabé, se associou a outros também, como nas outras viagens missionárias que Paulo teve dali para frente, e a resistência começou a ser quebrada. Por que isso, Gilson? Por causa do passado dele. As pessoas tinham medo dele. Exatamente. E Barnabé foi um indivíduo que foi usado por Deus para quebrar essa resistência. Sim. Ou seja, mostrar a eles, não, ele era, mas agora ele não é. Ele mudou de Ele verdade. mudou, ele é uma nova pessoa. Então, por isso que ele quebrou a resistência naquele momento. E Deus faz isso comigo, com você, com qualquer um de nós, e com você que nos escuta também. Ele quebra as resistências muitas vezes por interesse da tua salvação e da minha salvação. Sim. Às vezes a gente não entende o método que Deus vai colocar para nós ao quebrar as resistências. Uma pessoa como Barnabé foi colocada diante de Paulo, mas pode não ser uma pessoa, pode ser uma igreja, Exato. pode ser uma mensagem, pode ser uma música, pode ser um abraço de um amigo, pode ser qualquer coisa. Porque o que Deus está interessado é na minha salvação e na tua salvação. E Ele usa métodos e escolhe pessoas que nós não imaginamos do jeito que Deus trabalha. É verdade. E as resistências sempre são colocadas, porque o inimigo também está trabalhando. Com certeza. Enquanto Deus trabalha, o inimigo também trabalha. As resistências vão sendo quebradas através de pessoas e através de situações que Deus coloca diante de nós, né? Quando se fala de mudança de vida, né, conta-se uma pequena história que um pastor ia passando na frente de um boteco onde estavam bebendo cachaça. Os bebedouros estavam ali e começaram a ridicularizar o pastor, criticar o pastor, porque ele estava indo com a Bíblia. Onde você vai com essa Bíblia? Nós estamos aqui bebendo, está muito bom aqui. Mas quando o pastor passou, já estava a uma certa distância, um deles pensou, interessante, esse homem vai para a igreja? Eu acho que eu vou lá ver o que ele fala. Quem sabe ele tem alguma coisa a ensinar. E ele foi. E chegou lá e começou a ouvir o que o pastor estava falando. Resultado, aquele que era bêbado se converteu. Foi para a igreja. Tornou-se um líder da igreja e passou a pregar o evangelho agora para os seus companheiros, que eram da bebedeira também. Ou seja, teve uma vida modificada, uma vida transformada
Não pelo poder do pastor, mas pelo poder de Deus. Sim. Uhum. E muitas vezes as transformações são dolorosas, como foi para Paulo. Com certeza. São dolorosas. São. E nós, como seres humanos, olhamos para as pessoas que são transformadas e ficamos também com uma certa desconfiança. Mas espera aí, essa pessoa não era aquela que havia feito aquilo? Essa pessoa não era aquele que havia feito aquilo? Exato. Então, no nosso coração pecaminoso vem isso. Mas aí vem a ligação direta com Deus. E Saulo, quando teve a sua queda do cavalo e a luz bateu no seu olho e ouviu a voz de Deus, muitas vezes Deus vai precisar fazer isso com a gente. É verdade. De uma maneira drástica. Drástica, né, para que a gente possa entender que Ele está interessado mais na nossa salvação do que, às vezes, em outras coisas que nós estamos dando valor. E Paulo dava um valor extremo à perseguição porque achava que estava fazendo o trabalho de Deus. E, no fim, estava fazendo o trabalho do inimigo. É verdade. É mencionado pelo escritor Ellen White que o diabo estava por trás, quando ele é um perseguidor, o diabo estava por trás de todas aquelas artimanhas para destruir a fé dos cristãos. Porque a igreja começou a crescer de uma maneira tão extraordinária que eles ficaram indignados com a situação que estava acontecendo, com o crescimento dos cristãos. E os líderes judaicos, com aquela religião deles, vamos supor assim, de tradições legalistas, não queriam aceitar isso porque eles estavam perdendo o terreno. Iam perder muito mais. Sim. Então é por esta razão que eles achavam assim, se nós vamos persegui-los até a morte, eles vão desistir. E foi bem o contrário. É o contrário. Né? Olha, eu agradeço muito a participação de vocês. A gente, infelizmente, já chegou ao fim. Eu gostaria só de ler um trechinho aqui que o autor ele fala sobre a mudança de Saulo, que diz o seguinte, ó: a mudança na vida de Saulo foi tão dramática que nenhuma causa humana lhe pode ser atribuída. Somente a intervenção divina pode explicar como o mais obstinado adversário de Jesus pudesse, de repente, aceitá-lo como Salvador e Senhor, abandonar tudo, convicções, reputação e carreira, e se tornar seu apóstolo mais dedicado e produtivo. E como você mencionou, Gilson, a transformação da vida de uma pessoa é o maior testemunho que se pode ter de que realmente é a ação do Espírito Santo que muda a vida das pessoas, né? E eu acho que depois ele teve tanta influência na vida das pessoas e deixou um legado assim tão profundo. Até os dias de hoje? Até os dias de hoje, porque as pessoas realmente viram que ele mudou. Sim. Porque uma pessoa, quando ela finge que muda, na primeira adversidade ela já volta a ser quem ela era, né? E ele era tão verdadeiro que as pessoas viam que ele tinha sido transformado realmente pelo próprio Deus. Para ele não tinha como voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. Era seguir em frente. Olha, então nós chegamos ao final da nossa lição. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. E nós vamos terminar com a palavra de oração. Eu peço que o Gilson faça uma oração para a gente, por favor. Então vamos orar. Querido e amado Jesus, que gostoso do Senhor podemos estar aqui conversando, discutindo e aprendendo das belezas e maravilhas que o Senhor faz na vida dos teus filhos. Amém. E aqui, Senhor, como teus filhos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos proporciona a certeza de que se estivermos ligados a Ti, estivermos prontos a receber de Ti as orientações que o Senhor tem para nós, o Senhor vai atuar em nós. Amém. Por isso, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos por termos estado aqui e pedimos que o Senhor continue abençoando a igreja, a mensagem, o evangelho, as pessoas que nos assistem também, Senhor, que possam ser transformadas pelo Espírito Santo e que possa, muito em breve, Senhor, fazer com que essas coisas que conversamos e discutimos aqui, possamos escutar da voz do próprio Jesus aí no céu. Amém. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela tua companhia conosco no estudo dessa lição.
Nós gostaríamos de lembrá-lo que você pode também acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.